Olá, gente querida, sejam muito bem-vindos ao IA Podcast. Sempre tenho trazido pessoas muito relevantes para contar a sua história. Hoje eu estou trazendo duas pessoas aqui de casa, né, da IA Church. Estou falando do pastor Daniel e da pastora Mariana. Eles têm histórias lindas. Hoje a gente vai falar da cura da pastora Mariana, vamos falar das lutas que o pastor Daniel enfrentou quando veio para São Paulo. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Amém? Então fique aqui conosco até o fim, viu? Porque essa história aqui vai ser maravilhosa. Sejam bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui. Obrigado, Martim. Bom, vocês fiquem tranquilos, tá? Vocês estão em casa, não precisa ter vergonha, não. Eu tô com dor de barriga. Bom, eu queria começar perguntando para a Mariana. A Mariana já estava na igreja, depois a gente pode falar da sua conversão, mas a Mariana era uma estilista, era uma jovem que tinha 2 faculdades, que era uma estilista de uma grande marca, e já era casada com o pastor Daniel e tudo, mas um dia ela acabou recebendo uma notícia difícil, né? De ter um câncer de mama, que era uma coisa que toda mulher, obviamente, fica muito impactada. Foi depois da sua irmã ou foi antes? Foi depois. Minha irmã teve com 33 anos, e o mesmo tipo de tumor, e eu tive depois com 38, eu acho. Não, um pouquinho mais. E me conta, Mariana, como foi receber essa notícia? Bom, minha família já tem um histórico meio punk, com câncer de mama e ovário que estão ligados, né? Então, eu fazia sempre os exames para prevenir, periódicos. Mas um dia, uma madrugada, eu tive insônia. E geralmente, quando eu tenho insônia, eu oro, porque daí dá aquele soninho e você acaba dormindo. Aquela noite eu não quis orar. Eu não estava afim de orar. Mas que estranho, Deus. Por que eu não quero orar? E deu bom, já que eu estou aqui deitada, com insônia, eu vou aproveitar e fazer o autoexame das mamas. Como é importante as mulheres fazerem o autoexame. E eu senti um caroço no meu seio. Mas surge do nada? O tipo de tumor que eu tive é um tumor muito raro. Ele é muito agressivo. Ele pode realmente crescer de uma hora para outra. E muito, assim, maligno. Então, eu senti de uma hora para outra um caroço grande. Ele tinha, assim, mais ou menos o tamanho de um ovo. Meu Deus! E eu achei muito estranho, porque uma semana antes eu não sentia. Eu acho que foi Deus mesmo falando, olha, pega e faz o autoexame deitada. Eu não sei se tem alguma diferença ou não. E como eu já tinha esse histórico, no dia seguinte de manhã, deixei o Rafa na escola, como sempre, liguei no hospital para adiantar a consulta e os exames e fui na outra semana, porque quando você detecta algo assim, você não pode fugir. Você tem que correr atrás, porque o tempo conta muito. E fiz os exames, biópsia, tudo. Meus pais, na época, moravam em João Pessoa. Para receber a biópsia, eles vieram para cá, porque meu pai era médico, ele fazia questão de estar junto. E quando nós entramos no consultório do médico para ele dar o resultado da biópsia, ele falou, e o interessante, né, Dani, é que ele falou por 3 vezes, né? Eu acho que o médico queria me desesperar, porque ele falava, Mariana, o tumor que você tem é um tumor muito perigoso. Como Dani, um mês antes, tinha tido um sonho e Deus avisou a ele que viria um tempo de nuvens negras, de tempestade, mas o Daniel falou assim, eu tenho certeza que a gente vai passar por isso, porque se Deus está avisando, algo ele vai fazer. Então, claro, não era uma notícia que eu queria ouvir, mas eu já estava preparada. Deus meio que já tinha me falado o que viria. Então, o médico falou, é um câncer muito grave. Ok, doutor. Mariana, você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou dizendo que o tumor que você tem é um tumor muito perigoso. Agressivo. Ok, doutor, eu entendi. Mariana, você tem certeza que você entendeu o que eu estou falando? Ele queria que você se desesperasse. Ele queria. Mas eu estava assim, eu me joguei nas mãos de Deus. Eu falei, Deus, lógico que eu quero ser curada. O Rafa tinha 8 anos de idade.
Claro que eu quero ver meu filho crescer e conhecer meus netos, mas eu estou nas tuas mãos. Se for para eu viver, que é o que eu quero, ótimo. Se for para eu morrer, eu sei para onde eu estou indo. Então eu me larguei nas mãos de Deus. E daí em diante a gente correu atrás do tratamento, mudamos de médico, porque naquele hospital, como era algo muito agressivo, os médicos eles não sabiam que conduta ter, eles ainda iam estudar. E meu pai falou, como ainda vão estudar? Eles já deveriam ter a conduta a ser tomada. Então nós E era raro ou era raro, agressivo? Eles não... raro, agressivo. Típico de mulher judia. É um tumor que dá em mulheres de linhagem judaica. Interessante, mas enfim, coisas de Deus, né? E quando nós mudamos de médico, o médico que me tratou falou, você vai fazer 16 sessões de quimioterapia, o seu tumor é do tamanho de um ovo, o plano é, no final das 16 sessões, você vai fazer a quimioterapia mais forte que tem, é pauleira, mas provavelmente ele vai estar do tamanho de um feijão, que é o que a gente espera, e depois a gente opera e tira, ok? Ok, fiz a primeira químio, morrendo de medo, mas fiz. Já assim, foram questões de dias. Em 20 dias a gente já tinha resolvido tudo que seria. Fiz a primeira químio, depois fiz a próxima. Qual era a diferença de dias entre uma e outra? Eu fiz inicialmente as vermelhas, que eram quinzenais. E depois dessas 4 sessões da vermelha, eu fui para a branca, que eram semanais. Dizem que a branca é mais branda, mas na verdade não faz muita diferença, porque a vermelha ela é mais forte, mas você tem 15 dias para se recuperar. A branca, ela é mais leve, mas quando você está bem, você já tem que fazer a próxima. E você ficava muito ruim? Eu ficava ruim, não cheguei a passar mal, de enjoar, nada disso. Assim, enjoar de ter ânsia, mas eu passava o dia inteiro enjoada. Depois das químios, eu tinha que 3 dias seguidos tomar uma injeção na barriga para aumentar a imunidade. E essa injeção, ela dá dor nos ossos longos do corpo. Os remédios de enjoo não melhoravam o enjoo. Então, era assim, era 24 horas por dia. Sabe aquele enjoo de estrada chato? Enjoada, com dor no corpo, cansada, definhando, porque a quimio ela mata todas as células, né? As boas e as ruins, né? As boas e as ruins. Agora um detalhe, na terceira sessão que ela ia fazer, faz aquele exame de imagem para saber a evolução do tamanho do câncer. Aí o médico para ver o quanto fala tinha 3 vezes, diminuído, né? Isso. Aí esse segundo médico, o primeiro me deu 3 vezes uma palavra de morte. O segundo ele olhou e falou, o Dani estava comigo nessa quimioterapia, antes da terceira. Ele falou, eu não estou mais achando o seu câncer. Ele sumiu. Isso não é comum, Mariana. Isso não é comum. Mariana, Ele isso sumiu. não é comum. Ele sumiu. E para 3 palavras de morte que eu recebi, Deus me deu 3 palavras de vida. Que lindo. Então, foi assim, muito lindo. Eu até falei, posso parar com as químios dele? Não, você vai até o final e vamos continuar todo o protocolo. Foi um protocolo muito pesado. Depois de tudo que eu fiz a reconstrução da mama, eu ainda tive que fazer de novo a reconstrução, porque meu corpo rejeitou a prótese de silicone. Mas você teve, eu não entendi, mesmo o tumor desaparecendo, eles tiveram que tirar uma margem, fazer uma... Eu tirei os 2 seios. Eu quis tirar os 2, mesmo que estava bom, porque eu não queria arriscar. Eu não queria passar por tudo aquilo de novo. Os médicos vieram com muito tato, né? Porque eles falaram, a maioria das mulheres não querem tirar o seio. Eu não quero tirar tudo, pode tirar os 2 dele. Graças a Deus que você quer isso, porque assim você fica mais segura. E depois de tudo ainda fiz radioterapia e tal. Mas eu digo que é uma Mariana antes e uma Mariana depois. Porque Deus, ele transforma toda a maldição em bênção. Então, hoje eu agradeço a Deus por ter passado tudo que eu passei. E o que foi que mudou na Mariana? É algo difícil de explicar. No momento mais difícil fisicamente da minha vida, que foi esse, foi quando eu senti mais profundamente o amor de Deus por mim. E o amor de Deus, ele te dá tanta segurança, porque pode vir a tempestade que vier.
Você está seguro nas mãos de Deus. Eu sabia que Deus não ia me deixar na mão. O que eu falei no começo, fosse para a vida, fosse para a morte, Deus não ia me deixar na mão. Então, hoje, eu acho que eu amo mais a Deus, eu aprendi a amar mais a vida. Eu me desapeguei das coisas materiais, já não era mais muito apegada, mas como eu vim do mundo da moda, eu já vim com valores que estavam me contaminando, mas aos poucos eu fui... Aos poucos não, né? Com o câncer, de repente, isso foi cortado. E hoje, assim, parece piegas, brega, mas quando eu estou andando, começa a chover, eu não saio correndo para me livrar da chuva, eu quero sentir a chuva. Quando eu passo por uma flor cheirosa, eu paro para sentir o perfume, porque Deus fez tudo isso para a gente. Então não pode passar desapercebido, como Passou passa a dar com uma valor pressa, nas pequenas coisas. nas pequenas coisas, porque a vida é feita das pequenas coisas. Tem elas tanta são gente lindas. que tem muita vida e quer morrer, né? É. E tem outras que estão morrendo e querem viver, né? E eu, como tinha filho pequeno, eu lutava muito para viver. Então, hoje eu vejo que a vida tem valor. Não importa o que você esteja passando, não importa o quão difícil, se você está com Deus, se você crê no amor de Deus, fica tranquilo que vai dar tudo certo e valoriza a vida, né? É algo que tem que ser valorizado, porque Deus pagou um alto preço para a gente estar aqui. A gente não pode simplesmente desistir de tudo. Ah, não quero mais. O mais importante, Lamartine, é que nesse tempo vinham pessoas nos visitar, mas eles saíam encorajados, porque a nossa casa não havia luto, mas sim fé. A Havia... nossa empregada voltou para a igreja, ela estava uma semana na minha casa. E eu falava, Tati, se vira nos 30, porque eu não vou parar para te explicar nada. Ela estava afastada da igreja. E depois de um tempo, né, ela falou, voltei para a igreja, porque eu vi tudo que vocês estão passando, você indo para o hospital todos os dias, voltando, porque eu ia definhando a cada ida do hospital, né? Eu fiquei completamente careca, sem pelo nenhum no corpo, dentro do ouvido, do nariz, coisa que a gente não sente diferença, não vê importância. É importante, porque eu estava conversando com você, eu sentia uma cera escorrendo, então eu tinha que limpar correndo. O nariz, uma aguinha escorrendo, coisas que os pelos Segura. poupam a gente desse mico, né? Então, era assim um caos. E ela falou, eu vejo vocês passando um momento tão difícil, mas eu não vejo vocês reclamarem, eu não vejo vocês tristes, eu não vejo luto nessa casa, mas pelo contrário, as pessoas vêm e saem daqui encorajadas. Então, eu quero de novo esse Deus que vocês têm. Então, eu acho que até pela vida da Tati já valeu a pena. Com certeza. É interessante também, Lamartine, que há 6 meses eu tinha tinha escrevido esse livro, Senhor, eu preciso urgente do milagre. Parece que foi uma afronta. Mostra para aquela câmera ali. Ó. Parece que até foi uma afronta do diabo. Eu ia te perguntar se isso foi durante o processo ou foi antes. Foi antes. E esse livro ajudou muito a Mariana. Eu li durante as químios. Porque foi baseado em 7 mensagens que eu preguei nos cultos de quarta-feira. Mensagem de fé. E nesse tempo até vocês estavam preocupados. Será que o Daniel vai estar em condições psicológicas para estar pregando nos cultos de quarta-feira? Mas eram os cultos que eu mais estava vibrando na fé, no poder de Deus, confiante. Porque o Senhor falou, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a minha glória. Então a Mariana, realmente, ela se despertou para o ministério. Hoje, Deus está usando ela de uma forma extraordinária, porque ela assimilou, entendeu, abstraiu lições profundas nesse momento. Então, ela rompeu com os valores e hoje o coração dela pulsa a gente o reino. percebeu isso, né? Você muito mais voltada para Deus, muito mais alegre. Você ficou uma pessoa de uma hora para outra alegre. É verdade. Sempre sorrindo, sempre animada, né? A gente fala, uau, como às vezes um tranco... O câncer é bom. Nunca é bom, mas é que para Deus todas as coisas cooperam, né? Para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, Mariana, quanto tempo demorou o processo até que você ouvisse do médico, você está curada? Foi antes da 3ª químio, então em 1 mês. Tinha sumido. Sumido totalmente? Totalmente. E fez exame de imagem, tudo? Tudo, e sumiu. Tanto é que o meu caso, ele foi parar numa junta médica no hospital para eles entenderem o que tinha acontecido.
Quando eu fui fazer a radioterapia... Porque eles estavam dizendo que ia chegar no fim, ele ia estar pequenininho, mas ia estar lá. No final, depois de 16 sessões, quase mais de 6 meses de quimioterapia, né? Em um mês sumiu tudo. E quando eu cheguei no mesmo hospital para fazer a rádio, eu falei, doutor, eu sou a Mariana Adams, trouxe aqui meu... Eu já sei quem você é, eu já conheço seu caso. Porque o seu caso, todos os médicos do hospital conhecem. A gente está estudando ele. Como desapareceu. Como desapareceu. E, Daniel, alguma vez você impôs as mãos e declarou cura? Muitas vezes, né, Mariana? Muitas vezes. Eu mesma orava e falava, esse tumor não nasceu em mim, ele não me pertence, eu não quero. Era todo dia. Praticamente. E né? nesse tempo difícil, a Mariana não deixava de aconselhar as pessoas pelo telefone. Pessoas que pediam oração, pessoas... estou com problema de casamento. Ela tinha uma paciência de Jó para atender as pessoas. e ela, naquela situação de debilidade, mas não deixava de fazer a obra de Deus. Eu ficava impressionado. Não, eu me lembro que você andava com lenço, né? É. Mas, assim... Por incrível que pareça, você não ficou com uma pele amarelada, você parecia que estava bem, não passava, talvez hospital, por dentro sim, mas... Não, por dentro estava acabada, mas o hospital, por fora também, é que o hospital ele deu um curso de automaquiagem para disfarçar, mas eu não fiquei amarelada, eu fiquei cinza, com a cara redonda, então eu aprendi a fazer... as sombras com a maquiagem no rosto, que dava uma disfarçada. Eu usava uma peruca que colava na cabeça, porque eu não queria que o Rafa me visse careca, porque eu pensava, acho que para uma criança de 8 anos vai ser difícil entender, né? Então, eu não quero que meu filho pense que a mãe está morrendo. Então, era uma peruca legal, que eu podia até tomar banho. Mas você não com usava ela. também uns lenços? Quando eu fui operar para fazer a reconstrução, eu tive que tirar a peruca, porque ela tinha plástico e o bisturi elétrico não pode e tal. Aí eu assumi a careca, depois da operação. Mas aí eu usava os lenços, várias coisas, porque é muito esquisito. Eu sempre E o Rafa falei... sofreu muito? Ele tinha noção ou vocês nunca falaram Não, ele claramente? sabia, a gente falava o que estava acontecendo, mas hoje ele me fala que ele não... Hoje ele tem 15 anos, vai fazer quase 16 em maio, e ele fala que ele não tinha muita noção do que estava acontecendo, que hoje ele tem, mas na época ele não tinha. Então, para ele foi tranquilo, e eu agradeço a Deus por ter sido tranquilo, porque não queria traumatizar ele. E eu tentava chantagear Deus, né? Convencer Deus. Deus, se eu morrer, o que o meu filho vai pensar do Deus que eu tanto falo? Então, pensa nisso, Deus. Que coisa. E os seus pais? Porque eu imagino... O Alberto, uma pessoa tão querida, mas tão afetiva, né? Imagino para um médico que tem todo... Às vezes eu costumo dizer que a ignorância tem o seu lado de bênção, né? Ele sabia tudo, né? O que podia ser, quais as consequências. Ele e minha irmã, porque minha irmã é mastologista, né? Então ela sabia exatamente... E ele também, como sendo ginecologista. E eu nunca fui no Google procurar nada a respeito. Eu acho que... É o que você falou, a ignorância é uma bênção. Eu, desde pequena, eu sempre tive o maravilhoso mundo de Mariana. Então, quando a coisa fica preta, eu escapo para lá. Hoje eu já falo, esse mundo, Deus já estava me ensinando desde sempre que é aquela dimensão de paz que só Jesus tem para a gente, né? Ele é o príncipe da paz. Mas ele, como ele... sim. Ele demonstrava o temor ou nunca? Ele estava em João Pessoa, porque eles estavam morando lá. Minha mãe que ficou 1 ano em casa, né, para ajudar em tudo, porque eu fiquei imprestável, não conseguia ir da sala até a cozinha sem parar no meio do caminho para descansar. Então, minha mãe ficou, me levava sempre para as químios, para as consultas, de vez em quando o Dani, mas mais ela, porque ele estava, né, tocando os cultos de quarta e tal. E então meu pai acompanhou mais de longe. De vez em quando ele vinha, quando dava. E eu lembro que quando eu fui fazer a reconstrução de mama, ele veio, né? E as enfermeiras, quando tiraram a peruca, que era grudada, porque ele nunca tinha me visto careca, quando elas tiraram a peruca, eu vi que meu pai começou a chorar. E eu fiquei assim, passada, porque eu sempre tive uma relação muito estreita com meu pai. E ver ele sofrendo daquele jeito por minha causa, eu fiquei assim muito triste. Mas depois
foi recuperando. Hoje estou cabeluda, graças a Deus passou. Que benção. E você, Dani, você tinha altos e baixos, você sempre orando pela cura dos outros, não vinha aquele ataque do inimigo? Ora por tanta gente é curada, né? A própria família tinha esse tipo de ataque, tinha altos e baixos, ou você cria o tempo inteiro? Eu cria o tempo inteiro. Quando eu escrevi esse livro, Senhor, preciso urgente do milagre, parece que Deus já estava me preparando por um momento que eu tinha que passar, que era necessário, que Deus iria trazer grandes lições. E um mês antes de acontecer, da Mariana detectar o câncer, Deus me mostrou em sonho que viria, é inevitável, mas Deus estava permitindo. Até eu comuniquei ao povo da igreja, do culto de quarta-feira. Falei, irmãos, ore pela minha casa, para minha família, que a gente vai passar por um momento muito difícil, mas Deus vai nos dar vitória. Então eu já até preparei o povo para estar já intercedendo com antecipação, mas eu sempre no refúgio da oração e confessando as promessas de Deus. Então me fortalecia, por mais que o quadro aparentava complicado, porque aos olhos humanos é um câncer devastador, agressivo, raro. Eu cria, Deus é um Deus do impossível. Se Deus mostrou que a gente ia passar, mas essa enfermidade era para a glória de Deus. Então, isso fortaleceu meu coração, porque o Espírito imprimiu no meu espírito, filho, se prepare, vai vir um momento difícil, mas eu estou na fornalha, eu estou na cova, e eu vou dar o livramento. Então isso me fortaleceu o meu coração, porque se Deus não me avisasse, eu poderia dar uma vacilada, oscilar na fé. Mas o clima de casa não era de luto. Eu olhando tudo o que estava acontecendo com a Mariana, a gente estava se sentindo uma atmosfera da presença tão forte de Deus, verdade, que a gente até falava, não estamos acreditando que tudo isso está acontecendo, e a gente está numa tranquilidade. E todas as pessoas que vinham até para orar saíam encorajados, porque a gente estava numa fé inabalável. E o pessoal da igreja foi muito fofo, né? As ovelhas. Todo dia chegava um presentinho em casa, uma florzinha, um chocolate, graviola. O pastor Agostinho mandava graviola, porque é uma das comidas anti-câncer. Então, eu senti muito amor de Deus e também da igreja. Na época era a Palavra Viva, hoje é a Church. Que igreja amorosa. Parabéns pela sua igreja. Nossa, né? Nossa. Que bênção. E hoje, Mariana, você está à frente da Célula das Purpurinas, né? desse culto de terça-feira, que já é um sucesso, né? Que tem trazido tantas mulheres, né? Eu acho que isso está sendo muito importante também, né? E você sentiu, né, que de repente foi saindo do teu coração a carreira, não que fosse incongruente. Você poderia continuar tendo uma carreira, né, como você tinha, mas Deus foi tirando, né? Deus foi fechando todas as portas. No começo eu tentei de todas as maneiras voltar para o mundo da moda, porque eu gostava muito. Mas Deus foi fechando de uma tal forma que o Daniel falou assim, para de procurar, deixa fluir. E hoje eu não consigo mais viver assim, fora da igreja. As minhas meninas, que eu chamo, né? Uma média de 40 a 70 anos, as minhas meninas que eu amo tanto, que acrescentam tanto na minha vida. Eu acho que quando você está no lugar que Deus quer que você esteja, aí você está completo. Não importa se é no mundo da moda, se é dentro da igreja, se é... Não importa onde seja. Agora, eu queria também falar da maneira como vocês se encontraram, né? Porque o Daniel, quando ele veio para a igreja, né, ele já estava com, sei lá, 30 e poucos anos, solteiro, e a gente ficava tentando arrumar mulher para o Daniel, e ele dava um olha mano, né, porque o Daniel, quando ele não quer dizer não para você, ele fala, olha mano, vou orar, e todo mundo brinca, né, olha mano é não, né, e a gente tentava arrumar as esposas para o Daniel, e não tinha nenhuma
Que serviço, né? Aí um dia eu falei, quer saber, eu não faço, não vou mais nem me preocupar com isso. Como é que foi que vocês se conheceram? Na verdade, você já conhecia o Daniel porque você estava na igreja e ele era pastor. Mas como foi a aproximação de vocês? Mas deixa eu contar primeiro a parte mais importante. A Cris do Percival deu uma fita. Essa fita falando sobre... Fita cassete, ó quantos anos faz. Sobre relacionamentos. Abre o coração para relacionamento. Nesse sentido de conhecer uma pessoa. Então. Exatamente. Ela falou, Deus me mandou você escutar e abre o teu coração. E eu escutei, recebi a palavra. Aí a irmã Cacilda chega até mim e falou, olha, há uma moça que está de olho em você. Foi a Cacildinha? Está orando por Cacildinha você. foi uma cupido. Está orando por você, é uma pessoa de uma família extraordinária e você precisa conhecer. Aí eu respeito, com certeza, é uma mulher de Deus. Falei, puxa, eu respeito sua opinião e vou apreciar, eu vou olhar, eu vou saber quem é essa moça. E um dia eu tinha prometido para o Alberto, né, que é o pai da Mariana, de visitar a célula deles, que ficava no Brooklyn. Você já conhecia o Alberto? Alberto já, porque a Mariana já estava há 4 anos e meio na igreja. Tá? Depois a Mariana vai contar como. Então, nesse tempo, aí quando eu vi na célula, a Mariana, que era a líder da célula, ela dando atenção para todo mundo, sendo gentil, eu falei, gostei dessa moça. Me chamou a atenção da forma que ela tratava as pessoas, com amor, com carinho. Falei, puxa, eu vou observar essa moça. Então, aí que começou, porque o meu coração se abriu para a área sentimental, e a irmã Cacilda tinha falado da Mariana, eu comecei a observar. Aí a Mariana... Você já estava de olho nele, né? Você sabe que a Cacildinha, ela meio que deu uma armada de Deus aí. Porque ela falava para mim a mesma coisa. Olha, Mariana, olha esse pastor Daniel, ele é solteiro, ele tem uma vida tão reta, ele já tem o apartamento dele, o carro dele, ela querendo me convencer, né? Deu, ai, Cacilda, mas ele é pastor. Porque eu vim de uma educação católica, que o padre está aqui e tem uma certa distância, né, com os fiéis. Então, achei que na igreja evangélica era meio que assim também. Apesar que minha irmã mais velha e meu pai, a gente se encontrava nos cultos de quarta-feira, e eu e a Beta, a gente sempre falava, olha que pastor charmoso esse, né? Mas é pastor, né? E meu pai era fã do Dani, então ele uma vez chamou ele para ir para a célula ministrar. Eu não era líder, eram meus pais mesmo. E no final da célula, e como você falou, né, tinha um séquito de mulheres atrás do Daniel, várias, ele recebia cartinha, buquê de flores. E no final da célula tem aquele momento de comunhão, todo mundo tomar um lanchinho, conversar, tal. E ele até tinha ido com o Alexandrão Menezes para a célula. E a gente estava tomando um lanche no final, e ele chegou para mim e falou assim, ô Mariana, liga aí qualquer dia para a gente ir no cinema. E eu achei ele tão folgado, que eu estava acostumada a ser cortejada. Eu também recebia buquês de flores né? E eu falava, mas que homem folgado. Sabe quando você pensa em segundos? Eu fiquei indignada mesmo, porque meu pai sempre ensinou, olha, nunca pega telefone de homem nenhum. Se eles quiserem, eles que liguem. Não pega telefone de homem. Então, doutor Alberto, né? Aí eu... Sabe quando você responde sem pensar? Eu não. Liga você que é o homem. Aí, depois que eu falei... Você falou isso para ele? Falei. Falei besteira, né? Dele meio que parou assim, tá bom, então me dá seu telefone. Eu passei meu telefone. E eu lembro que o Alexandrão comentou comigo que na volta para casa, ele falou assim, Daniel, acho que é essa moça. Mas por que, Alexandre? Porque todas as mulheres da igreja, se você falasse isso, todas iam ligar 1 minuto depois. E essa não, essa te deu uma gelada, então fica de olho, né? Mas ele demorou uns bons dias para me ligar, porque a Cacildinha tinha ido no escritório que eu trabalhava e falou, Mariana, porque eu tinha acabado de terminar um namoro. E eu terminei um namoro
porque eu ouvi uma pregação da Raquel Pozella que falava dos 3 inimigos do crente: o mundo, a carne e Satanás. E naquela pregação eu realmente me converti, porque eu vi que o namoro que eu tinha não era um namoro de Deus. Estava completamente fora dos moldes de Deus. Então foi difícil terminar. E eu fiquei muito triste. Na época, minha mãe estava com a Beta na Europa, eu estava em casa com meu pai que me consolava, e eu chorava no colo dele, a Cacá era pequenininha. E aí a Cacildinha foi orar no meu escritório e falou assim: Mariana, em 10 dias Deus vai te dar um sinal sobre a sua área sentimental. E eu fui na minha agenda, fiz contagem regressiva. Quem falou isso? A Cacildinha. 10, 9, 8. Quero ver, Deus, se é de Deus ou se não é de Deus isso. No 10º dia, ele me ligou e toca o telefone em casa. Você conhece que o Daniel é enrolado, né? Até chegar no assunto que ele quer, ele enrola. E minha mãe atendeu o telefone. E ele ficou 1 hora no telefone com a minha mãe. Deu bom, não é o sinal. Tem que ganhar sogra para... Já deram 10 dias, então esse não é o sinal de Deus, né? Acho que aquela profecia da Cacilda. E aí minha mãe fala: Mariana, telefone para você. Deu, epa. Quem será que ficou 1 hora no telefone com a minha mãe, só depois de 1 hora me chama? Aí quando eu atendi era o Daniel me chamando para tomar um milkshake. Deu, esse é o sinal de Deus. E Deus tinha me falado: se você namorar com esse homem, você vai casar com ele, que ele é um homem para casar. Então, quando ele me chamou para tomar o milkshake, eu já pensei: esse é o meu marido. Que bacana. E quanto tempo vocês namoraram? Vocês começaram a namorar nesse dia ou não? Ou ainda teve não, ele ainda enrolação? me enrolou. Daniel, ele tem que dar umas empurradas nele, né? Até um dia chegou a Raquel e falou assim: Mariana, você está namorando com o pastor Daniel? Eu não, Raquel, eu acho que não. Mas vocês não saem juntos? Sim, a gente vai no cinema, a gente vai tomar sorvete, mas o irmão dele, o Josa, tá sempre junto. Vocês estão namorando. Deu, como assim? Porque namoro de crente é assim, vocês estão namorando. Você levava o Josapá? Todos os encontros. Meu, só o Daniel. Só o Daniel. A lamparina, tinha que estar junto. E aí, quanto tempo demorou para você pedi-la? Foi rápido, porque eu, quando tive a convicção que Deus colocou no meu coração, quando eu convidei para tomar um milkshake, falei assim: você é a minha futura esposa. Eu vou pedir a mão do seu pai, namoro, eu vou falar com ele. Ela achou que eu estava brincando com ela, porque ela ficou chocada. Ela saiu assim, sem falar nada. Ela achava que eu estava brincando, não é verdade? Imagina, eu vim do mundão, vou pedir a sua mão em namoro pro seu pai. Eu nunca vivi isso na minha vida, né? E Betão, que você conheceu, né? Do jeito que ele era, quando o Daniel foi lá falar com ele, o Daniel também enrolou, e o meu pai já sabia, né, o que ia acontecer, meu pai só dando corda, e o Daniel enrolando. Aí o Daniel pede, né, minha mão em namoro pro meu pai responde: Pastor Daniel, minha filha já namorou tanta tranqueira, você acha que eu não vou deixar ela namorar com o pastor Daniel, que ia matar o meu pai? Meu pai tá que ele era gozador, né? E aí vocês ficaram namorando quanto tempo e até o casamento? Acho que uns 6 meses. 6 meses. A gente tinha a convicção. E eu já tinha um apartamento, então Você tinha quantos anos quando vocês se casaram? Eu tinha 28. Acho que eu tinha 38 anos. Não, você tinha mais. Nós temos 13 anos de diferença. 41, estava na hora. Por isso que a gente pressionava, né? E quanto tempo demorou para vir o Rafa? Uns 5 anos. O Rafa, 5 anos. Ele nasceu em 2006, nós casamos em 2001. O Rafa não foi planejado. Foi Deus mesmo, né? Foi Deus mesmo. Deus me mostrou em sonho um menino de olhos claros. E eu falava: Deus, eu não quero ter filho. Nem a Mariana queria ter filho. E eu usava o preservativo, eu falava todas as palavras proféticas que eu já recebi, e eu tinha tido a visão, o sonho profético. Falava: Senhor, se depender de mim, eu vou dificultar. E um dia, puxa, não tem preservativo. Eu estava usando um DIU, que era um DIU caríssimo, que durava 10 anos.
E meu corpo começou a expelir o DIU. E eu fui no médico, ele falou assim, nossa, mas que estranho, porque isso não acontece. É o primeiro caso que eu vejo que o corpo expele esse tipo de DIU. Aí já era Deus, né? É, que coisa. Agora, Daniel, quando você veio para São Paulo, você veio numa situação também, estava deixando, né, o Rio Grande do Sul, você chegou para cá com uma mão na frente e outra atrás, né? Quantos anos você tinha quando você veio? Eu tinha, acho que uns 27 anos por aí. Foi em 90, foi no final de... 89, 90, né? Foi em 90, bem no comecinho do ano, porque no final do ano que eu fui para a igreja, que em novembro, aproximadamente, eu fui no tempo da Barra Funda. E Deus usou uma pessoa que eu discipulei, um ex-travesti, nesse tempo, e um dia ele bateu no meu ombro e falou assim, ó, Deus está falando para você que o teu tempo em Caxias do Sul acabou. Daqui 3 meses você vai estar em São Paulo. O nome dessa pessoa hoje é Pastor Almir. Naquele tempo não era pastor. E eu falei, não, isso não testifica, me deixou com o coração apertado, porque quando ele profetizou, ele já era pastor ou não? Ele não era. Hoje ele é pastor. É. Né? Então, uma pessoa que eu discipulei, Deus começou também a usar nos dons. E quando ele falou, eu falei, ó, me desculpa, não testifica, porque quando Deus tem algo, Deus fala ao coração. Isso não testificou. E ele falou, daqui 3 meses você vai estar em São Paulo. Aí, no meu trabalho, eu vou fazer de tudo, mas até eu falar para o chefe, ó, se precisar de trabalhar 24 horas, pode contar comigo. Aí houve uma greve na empresa de 15 dias. Aí quando eu voltei, aí me rotularam como líder da greve. E eu nunca tinha participado, eu fiquei em casa, mas o pessoal agitaram. Aí eu falei, Deus, eu sei, estou entendendo o que o Senhor está fazendo comigo. Saí dessa empresa, que chama Eberle, lá naquele tempo em Caxias do Sul, e saí com uma recomendação, excelente funcionário, da própria empresa escreveu uma cartinha, excelente funcionário, não temos nada aqui. Então Deus mostrando, ó filho, você sai honrado também. E quando cheguei aqui em São Paulo, houve um tempo assim de muita prova, porque Deus fechou todas as portas para mim viver pela fé. O deserto, eu falo, é o melhor momento para você andar na dependência de Deus, para você conhecer a Deus. E nesse tempo eu falava, Deus, eu não tenho... Passo na frente das padarias e eu ficava com vontade de comprar um pedaço de pudim de padaria. Eu ficava assim, morrendo. Daniel é formigão, né? Daniel adora um doce. Eu ficava com aquela vontade e não tinha um dinheiro. E nesse tempo também a gente morava com um grupo de algumas pessoas, então repartia, cada um dava uma quantia e a gente ficava num apartamento, até era da sua mãe, se não me engano. É um apartamento lá... Santa Cecília. Não era da minha mãe, não. Então acho que é de alguém da sua família. Não era do Silas que morava lá? Não, eu acho que da família do Antônio Cláudio. Do Antônio Cláudio, Mas o marco, assim, o divisor de água foi quando o seu irmão pagou um acampamento para mim ir num acampamento da igreja. E nesse tempo você estava também com tudo preparado para você ir para os Estados Unidos, morar lá, fazer o curso Rema. E nesse acampamento... Isso foi 92. Isso, 92. Aí você destacou os pastores. Naquele tempo era o pastor Oswaldo, pastor Gilberto, pastor José Luiz. E nós estávamos de 80 pessoas nesse acampamento. E eu orei quase por todos, entreguei recado de Deus para cada um. Mas tinha um casal, chamava Robério e Cíntia, um casal de Mineirinho, igreja presbiteriana. Eles queriam saber o que Deus fala, eu quero também. Aí teve um momento que eu estava meio injuriado, orei por todo mundo, estava até cansado, e ele atrás de mim. Aí eu botava uma mão na parede, ele colocava a mão na parede. Aí onde eu ia, ele estava lá atrás, era uma sombra. Aí eu falei, você quer orar?
Quero. Então você ora aqui, eu oro aqui, vamos... Aí o Espírito Santo de Deus falou, ore por ele. Ore por ele. Aí quando eu comecei a orar, a unção veio tão forte assim de amor pela vida dele, e o Senhor começou a falar, filho, você apresentou 32 itens para mim. Primeiro item, segundo item, e o Senhor citou os 32 itens. Aí ele estava com a boca no pó, chorando, Senhor, me converto, porque agora acredito nos dons espirituais, porque até então eu tinha dúvidas com relação aos dons espirituais, eu falar em línguas. E nesse acampamento, Deus colocou no coração dele dar uma oferta generosa para mim, e a esposa dá algo valioso, deu o anel. E nesse tempo eu estava terminando de ler a Bíblia toda ela. Então eu não leio de Gênesis, Apocalipse, vou lendo livros, e eu terminei de ler o livro de Jó. E Jó, quando passou pela prova, no final ele recebe tudo em dobro. Recebe dos amigos um valor de dinheiro e recebe também um anel. E o Senhor falou assim nesse acampamento, filho, eu estou liberando a sua vida financeira. Teu deserto na área financeira acabou. E o mais assim tremendo, eu já pensava assim naquele dinheiro. Eu vou chamar o meu primo, o pastor Agostinho, a gente vai no Grupo Sérgio, e a gente foi no Grupo Sérgio, entramos lá meio-dia, saímos às 4 da tarde. Olha, gente, foi um escândalo. E o Agostinho naquele tempo era gordinho, né? 165 quilos. E a gente comeu... Acho que escandalizamos lá o pessoal. O mais bacana nesse acampamento, que o Serginho, eu entreguei um recado de Deus, que ele foi tão impactado, eu falei, hoje eu sou crente. Até então, eu era simpatizante. O Serginho, baterista? O Serginho, irmão do Renato. O Serginho, irmão do Renato Busato, Serginho Busato. Exatamente. E ele falou assim, eu vou chamar meus amigos surfistas e vou chamar os meus amigos surfistas que são maconheiros. A gente curte uma maconha e agora eu vou testemunhar minha fé para eles. E Deus já me deu no acampamento o nome do grupo que nós vamos, eu vou dar o prosseguimento e eu vou ajudar eles. Bola de Neve, no acampamento. E nesse acampamento aí veio o Rina. Aí passou um tempo, Lamartine, acho que um ano ou 2 anos, aí o Senhor me manda eu entregar um recado para o Serginho. Assim diz o Senhor, te levanto você para ser o líder mundial do surfista de Cristo. E você vai deixar o grupo e eu te levanto para as nações. E até hoje ele é um líder... Já passou quantos anos? Mais de 20 e poucos anos. Ele é o líder do surfista de Cristo no mundo. E quem que tomou a frente desse grupo? O Rina. Do grupo que virou igreja. Porque o Rina frequentava o Renascer e frequentava a nossa igreja. Frequentava e estava sempre nos cultos de quarta-feira, ele, a irmã, sempre participando. E nesse tempo, Lamartine, quando terminou o acampamento, você me chama numa salinha e falou, Daniel, você começou com 7 pessoas e eu vi que o trabalho fluiu. Eu senti de dar uma ajuda de custo. E eu tinha recebido uma palavra assim da irmã Luzia lá em Jandira. Filho, a porta eu escancarei agora. E quando você falou que ia dar uma ajuda de custo, e para mim foi... Eu só pensava, pudim todo dia. Pudim. Eu vou comer pudim todo dia. O tempo de vacas magras acabou. E logo depois, assim, Deus falava assim, filho, eu vou te levantar, vou levar você para as nações. Aí você me convida para ir. A gente foi para Guaíra, depois fomos para o Paraguai. Eu já estava feliz, a gente atravessando de lembro, barco. Só um parênteses aqui, Mariana. A gente foi para Guaíra, né? Guaíra é uma cidade na fronteira e a gente atravessou para o lado de lá, que era o Paraguai. Agora pensa numa cidade pobre, as ruas tudo de terra. Aí o Daniel,
Oh, grande Deus! Eu não acredito que eu estou viajando para o exterior. Eu falei, Daniel, espera mais um pouquinho, Deus vai te levar para outros lugares. Ele, não, isso aqui é minha primícia. E hoje você já viajou praticamente para o mundo inteiro, né? Logo depois a gente foi para a Coreia do Sul. É verdade. E foi também uma experiência. Eu não tinha nem roupa, nem condições de comprar uma mala. Aí a nossa querida irmã pastora Maria Alice, com a sua filha, né? O pessoal arrumaram uma mala com pijama. Aí foi uma festa para mim. Foi um momento de muita honra. Não, eu morria de rir com o Daniel. Ele chegou no McDonald's. Porque lá é o seguinte, você vai comer num lugar que você não sabe o que é, pode ser a coisa mais horrorosa do mundo. Então, a gente falou, vamos no McDonald's que não tem erro, né? Aí chegou lá, o Daniel olhou pro cara e falou assim, por favor, me dê um Big Mac. Falando devagarzinho para ver se o cara entende. Coreano, imagina, Coreia. Mas ele deu um Big Mac, né? O pior é que ele entendeu o Big Mac. O Daniel é uma figura, viu? Daniel, aí isso foi em que ano? 92, né? 92, que começou a acontecer. Até então não aparecia uma irmãzinha correndo atrás de mim. Quando você se tornou pastor, né? Que ano foi que você foi ordenado? Ordenado, acho que foi em 94, acho que 92, 93 ou 94. Eu e o pastor Agostinho junto. Olha que bacana. Eu tenho até a foto hoje. E a Mariana conheceu o Daniel em que ano? Não sei. Hoje nós estamos com 21 anos de casados. O bom é que nenhum dos dois liga para a data. Meu Deus. Graças a Deus, assim não tem briga. É verdade. Vocês estão com 21, bom, nós estamos em 2022, você casou em 2001. É, isso mesmo. Então, um ano de namoro, 2000. É. Quer dizer, de 92 ainda teve um bom chão, né? Porque... E o Daniel é um pastor, né? Que na igreja sempre esteve ligado com a parte de oração, né? Com a parte profética. Como que você sente o Brasil nesse tempo? Você, Mariana, também. O que você sente em relação ao futuro da nossa nação? Você acha que nós vamos ainda ter alguns anos aí de portas abertas para pregar o evangelho, ou o que vem aí é tenebroso, que pode impedir a nossa liberdade de culto? O que eu sinto no meu coração, todas as vezes que eu oro nos montes, Deus fala, Deus vai dar ainda um tempo para o Brasil, para a liberdade religiosa. Deus vai dar um tempo assim para a igreja, e vai vir um grande despertamento. Isso é muito forte, que Deus vai abençoar nosso Brasil, que Deus vai surpreender os prognósticos dos economistas alarmistas que hoje estão vendo o cenário mundial, mas Deus tem falado, chegou a hora do Brasil, por causa do remanescente fiel que tem orado, tem clamado e tem reivindicado as promessas do Senhor, como está escrito segundo Crônicas, capítulo 7, verso 13 a 14, que mesmo que venha praga de gafanhoto, venha guerras, epidemias, mas se meu povo, e hoje você vê o povo de Deus orando nas matas, nos montes, nas vigílias, o povo está orando, o remanescente fiel está reivindicando, Senhor, sara a nossa nação, traga justiça. Então eu creio, Lamartine, que Deus vai surpreender ainda esse ano com relação à política, Deus vai trazer justiça nessa nação, Deus vai assoprar o vento do Espírito Santo de Deus, vai ser tão forte que Deus vai levantar, chacoalhar a igreja, chacoalhar a liderança, porque a igreja é um gigante dormente e Deus vai levantar essa igreja com muito poder. Amém. Daniel, hoje você, Mariana também, né? Vocês estão trabalhando bastante nas mídias sociais, hoje você tem um canal do YouTube já relevante, né? Chegando aos 100 mil. Também está crescendo bastante no Instagram, está no TikTok, está no... Como é que chama o outro? Kawaii. Daniel hoje é o homem das mídias, né? Mariana também, né? Como vocês veem esse tempo novo de
de pregar através da internet? Porque hoje você está investindo muito, né, do seu tempo, produzindo conteúdo. Tá animado com isso? Isso é uma paixão, porque falar de Jesus para as pessoas, alcançar pessoas no mundo todo. Ontem eu estava aqui do lado, na sala aqui do lado, que nós temos outro estúdio aqui. Eu estava falando com pessoas na França, na Espanha, Itália. Uma live. Uma live, alcançando todas essas pessoas. Chegando quase a 200 pessoas numa live do Instagram. E é tão tremendo, porque a liberação, a unção foi tão forte que pessoas já começaram a colocar. Eu fui curado agora. Eu recebi esta resposta de Deus nesse exato momento, porque eu estava aflito. Isso é gratificante, porque pulsa no meu coração esse amor, essa paixão de Deus para ministrar para as pessoas. Se eu reter isso, eu vou me sentir mal. Então, a boca fala o que está cheio o coração. Então, e nesse tempo de pandemia, você nos encorajou. Vamos entrar de cabeça, que Deus vai abrir as portas. E a Mariana, que era até tímida, hoje está... Está pregando, né, Mariana? Estou pregando. Pregando muito bem, inclusive. Mas eu acho que o incentivo que você e a Lilian deram para os pastores da igreja foi o pontapé inicial, né? No começo eu fiquei um pouco resistente, mas se você for ver, hoje... Todos nós somos um pouquinho missionários. Né? A gente achava que missionário você tinha que se deslocar e ir para outro lugar. E com a internet, não. A gente consegue alcançar pessoas no mundo todo. E é tão importante isso, porque o Brasil ele já recebeu muitas palavras proféticas, né, de que sairiam missionários, que haveria um grande avivamento no Brasil. E eu acho que a gente está começando a ver isso acontecer. E como Deus reverte, a gente falou no começo, toda maldição em bênção, se você for ver, essa pandemia foi uma bênção. Deus reverteu. Né? Lógico, muitas pessoas morreram e isso não dá nem para mensurar. Não é que a gente enaltece a pandemia, mas a gente enaltece o Deus que, a despeito da pandemia, fez a igreja florescer. Né? Quer dizer, a gente sempre vai lembrar dessa pandemia pelas tristezas, pelas mortes, pessoas especiais que nós perdemos, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, você lembra daquilo que Deus fez, porque Deus é soberano, né? A nossa igreja explodiu, quer dizer, era uma igreja que, quando nós mudamos da Leopoldina ali, a gente tinha 2.500 pessoas. Em um ano e meio, nós fomos para 4.000. Mas na pandemia nós saltamos em 2 anos para 12.000. É verdade. Membros locais, fora as igrejas que foram abertas, né, no Brasil e no mundo. Então, assim, é um tempo de realmente usar da internet. Eu creio que nós estamos vivendo no tempo do fim, e aquilo que a Bíblia diz, né, que o mundo inteiro seria evangelizado, eu sempre falava, mas como isso é possível? Você nunca vai ter missionário suficiente para alcançar o mundo, mas você vai pela internet, né? Você chega lá. Agora, dá trabalho, né, Dani? Dá muito trabalho, porque você tem um desgaste, assim, quando você ministra libertação. Eu, quando ministro no culto de quarta-feira, eu chego em casa, estou num bagaço, porque eu dou o melhor, porque é como se fosse hoje a volta de Jesus. E o povo está oprimido, precisando de libertação. Então a unção, ela tem aquele desgaste físico, mas é gratificante. Porque também quando a gente faz uma live, eu não falo de uma forma assim, de estudo, na ousadia. Então, é mais ministração mesmo? Dou uma palavra e muita oração, repreendendo toda amarra, cadeias, orando por cura. Então, isso no Instagram e no YouTube? Exatamente, no Instagram, no YouTube, quando eu faço as lives. Então, quando os vídeos é uma mensagem, por exemplo, diariamente, 6 horas da manhã no canal do YouTube. 8 minutinhos e um momento de oração. Então a pessoa vai trabalhar já refletindo na palavra e já recebeu oração.
E isso tem sido assim valioso na vida de tantas pessoas que elas dão o retorno, falando, pastor, agora eu estou aprendendo a orar, eu estou entendendo mais a palavra do Senhor. Então tem sido, e você tendo o retorno das pessoas, você fica encorajado, e então você vai evoluindo, vai crescendo, porque eu era meio travado. Hoje, até a Mariana estava comentando comigo, ó, você já está mais solto, você já está mais fluente. Então isso é gratificante, porque o Espírito Santo de Deus é que capacita a gente, né? Amém. E Mas você, eu vejo Mariana? 2 pontos aí. Porque se você for pegar a história da IA Church, nós mudamos, né, para esse prédio lindo, maravilhoso. Depois veio aquela enchente horrorosa que cobriu a igreja de água, perdemos todas as cadeiras, mais de 1 metro de água dentro da igreja, tudo boiando. Quando nós reformamos a igreja, que estava tudo novinho, bonitinho, foi um investimento super grande, veio a pandemia e fecharam as igrejas. Como é importante ter um líder de visão, porque eu acho que, humanamente falando, você e a Lilian tinham tudo para falar, agora vamos fechar a igreja, olha a dívida que a gente está com as reformas, e agora a pandemia, vou entregar a chuteira, vou pendurar a chuteira. Mas não, Deus te deu uma visão, né, para expandir, porque Deus ele não está preso em 4 paredes. Não existe porta que Deus abra que o homem pode fechar. Então, acho que o mundo fez de tudo para fechar a porta da igreja, mas Deus falou, a porta que eu abro ninguém fecha. E você viu essa visão, a Lilian teve essa visão também. E você passou essa visão para os seus pastores. E como é importante a gente obedecer o líder e seguir a visão do líder. E nós seguimos. Eu, no começo, aos trancos e barrancos, mas eu fui. E hoje, a IA Church está no mundo inteiro. Então, como isso é importante? Você está ligado em Deus, coisa que vocês dois estavam, e os liderados obedecerem à visão do líder, seguir o líder, né? Porque a igreja é um corpo, ela tem que caminhar junto. Então, eu acho que se a IA Church cresceu dessa maneira, claro, em primeiro lugar a Deus, mas em segundo, um líder de visão, né, que está à frente da IA Mas foi Church. Deus também, porque eu confesso para você que eu nunca pensei nisso. Eu me lembro que no início da pandemia, eu não queria nem vir para a igreja gravar aqui. Eu falei, faço de casa mesmo. Mas aí as pessoas dizem, não, pastor, a gente quer ver na internet a igreja. E era muito estranho pregar com os bancos vazios, Era, né? Era super desanimador. estranho. Eu tinha que sair de casa, vir aqui para pregar para ninguém, né? É. Mas assim, no meio, assim, 2 meses depois do início da pandemia, Deus já falou comigo que ele ia mudar o nome da igreja, que a igreja ia para o mundo. Eu falei, uau! Né? No princípio eu estava cheio de Deus, mas às vezes falava, será que eu estou maluco? Né? E Deus, assim, em tão pouco tempo, fez uma coisa extraordinária. Né? E hoje, vocês têm já testemunhos, Daniel, tem recebido muitas pessoas que vêm, que já foram alcançadas pela internet. Vocês têm testemunhos que vocês possam dar a respeito disso? Nossa, muitos. Tem, né, Mariana? Tem. Tem. Tem uma criança que tinha autismo e não falava. E a gente fez algumas campanhas, né, de semanas de oração. E depois dessas semanas de oração, na época da pandemia, tudo fechado mesmo, essa criança começou a falar. Uau! Surdos começaram a ouvir. Então, são testemunhos assim muito fortes. Cancerosos, muitos cancerosos curados. É o Deus de perto, é o Deus de longe. Conta aquele testemunho do casal que eu falei, Deus está curando seu filho do câncer, que entraram em contato com a sua mãe lá na... Ah, é verdade. É um casal aqui da igreja, eu não lembro o nome deles, mas não era filho deles, era filho de um sobrinho ou de algum amigo chegado. E o menino, acho que tinha uns 10 anos de idade e ele estava com metástase em todo o corpo, não tinha mais solução. E eles se firmaram nas campanhas de oração, nos cultos de quarta-feira, buscando, clamando. E o menino ele tinha que fazer, depois de uma semana, terminava a semana de oração, ele ia ter que fazer um exame, acho que é uma cintilografia óssea, alguma coisa assim, para ver o estado que estava. E ele fez esse exame e não deu nada. Uau. Refizeram o exame, não deu nada. E hoje o menino está E no curado. culto de quarta-feira o senhor falava que tem uma família que está representando alguém da família que está com câncer. Jesus está curando agora, nessa noite.
E aí o resultado no outro dia foi um milagre. O Daniel tem muita Sumindo. fé, porque quando ele libera essas palavras, eu falo, ai meu Deus, e agora? Mas glória a Deus que sempre vem alguém para testificar, olha, foi para mim, aconteceu bênção. isso. É muito Bom, bom. o Daniel, o culto de quarta-feira, é toda quarta-feira aqui na Yacht Church, mas também passa no canal da Yacht Church Às 20 horas. às 20 horas. Mas você também tem a maratona de oração, que é um sucesso, né? Mas Quantos anos? esse ano completa 20 anos em agosto. Sem nunca 20. interromper. Nunca a gente interrompeu. 20 anos. É o primeiro fim de semana do mês. Todo, Na primeira semana do isso, mês. E a gente faz assim, ensinar o povo a orar. O povo não depender de irmão bênção, o Joãozinho, a Mariazinha. Você é uma bênção. Então vamos orar, vou ensinar vocês a orar. Então toda a maratona de oração, que eu falo jornada de oração, de segunda a sexta. Por que maratona? Você começa em janeiro, vai até dezembro. Começa cheio e poucos terminam. Todas as corridas são assim, que nem todos chegam até o final. E Deus tem se levantado guerreiros de oração, tem levantado pastores. Eu falo, para ser um pastor abençoado, você tem que ser bênção na oração, você tem que amar a oração, porque é através da oração que você recebe a mensagem, é através da oração que você vai vencer as tentações, vai vencer os obstáculos. Então, é o primeiro passo, a característica de um verdadeiro homem e mulher de Deus, tem que amar a oração. Então, óbvio, amar a palavra, que você sempre passou para a gente. A palavra é fundamental. Muita palavra, muita oração, é muito poder, é equilíbrio. Muita oração, pouca palavra, confusão. Então, Muita palavra, pouca oração, pouco poder. exatamente. Tem que ter os dois, né? Então tem que ter o equilíbrio. Mas Lamartine, eu acho até relevante, uma das coisas que eu fiz, uma lista uma lista de 63 itens que eu queria dessa moça que Deus tinha para mim. Mas uma coisa que eu mais destaquei, a família envolvida na obra de Deus. E quando o Dr. Alberto falou, eu quero, como médico, contribuir aqui na igreja. Então, aí você passou a bola para a Mariana para começar a clínica médica. E hoje, até hoje, vai fazer o quê? 20 e poucos anos. Hoje quem toca é a pastora Anaísa. Está né? consolidado esse Muito bem trabalho. Foi, durante muitos anos, a segunda, né, do teu pai, né? É. Toda a família inserida. Quando ele foi embora, né, para João Pessoa, foi ela que ficou tocando, né? Ela ficou tocando, mas depois... E caiu muito o número movimento, de... porque ele era o ginecologista, né? E a mulher que traz o marido, os filhos, a mulher que agita tudo isso. E aí começaram a trazê-lo, depois de alguns meses, de João Pessoa para São Paulo. E aí foi uma bênção, porque eu matava a saudade dele. Uma vez por mês, meu pai estava em casa. Né? Eu lembro disso. Ele falou para mim, uma vez ele me ligou, ele falou, olha, eu amo aqui essa praia, esse lugar maravilhoso, mas tem uma coisa que falta aqui. Aqui eu falei com o pastor, eles não querem fazer a clínica e eu sinto que o chamado da minha vida é a clínica. Ele voltou para cá, claro, também por vocês, tá? Mas ele tinha uma filha lá e uma filha aqui, né? Então, e quando ele voltou e começou de novo a trabalhar na clínica, ele falou, agora eu estou realizado. Quantos anos ele ficou depois que ele voltou até falecer? 10 anos. Não, que ele voltou de João Pessoa para cá, você diz? Ai, Lamartine, não sei te dizer. Talvez uns quase 10 anos. 10 anos. Um pouquinho Foi menos. tudo isso? Não, foi menos, porque fazem 7 anos que eu fui curada do câncer. Ele ainda morava lá. Devem fazer uns 6 anos, 5 anos, por aí. Por aí. Mas que bom que ele pôde voltar, né? E ter esse tempo maravilhoso. Família de italiano, todo mundo tem que estar junto. Junto, o né? Daniel assustou no começo, né? Com o esquema de família de italiano. Todo domingo, toda a família junto. Todo mundo. Era o sonho dele, porque ele tinha assim uma família, ele falava, todo mundo espalhado e jamais comiam junto. E era o sonho dele de ter uma família. E ele falava assim, hoje eu sou feliz. Tem Jesus e tem a família unida. Porque antes ele era um
alcoólatra, mesmo sendo um diretor de hospital, mas era uma pessoa que tinha que tomar 1 litro por dia de bebida alcoólica, né, que era o uísque. E a família teve um encontro com Jesus. E Deus usou um improvável, né? Jesse Valadão. Quem diria que ele levou a família até o Caio Pozella, e o Caio Pozella deu todo o acompanhamento. O Jesse se converteu na nossa igreja, eu batizei o Jesse e ele frequentava a Alphaville, né? E eu não sei se foi o Caio que ganhou ele para Jesus e pediu para eu batizar, ou ele já veio convertido, mas se batizou com a gente. E foi o Jesse que convidou o seu pai para ir para a célula, e aí ele se converteu, o seu pai, né? A gente estava passando por um período muito complicado em casa. A gente tinha tudo de material, do bom e do melhor que podia ter, mas a família estava completamente desunida. Eu tinha uns 20 anos, mais ou menos. Para você ter uma ideia, para mim, a solução da minha vida era meus pais pegarem minhas irmãs, fazerem uma viagem, um avião cair e eles morrerem todos. Era a única solução que eu via para a minha vida. E porque era um clima muito pesado. O Daniel, você sabe, é exagerado. Meu pai não precisava tomar 1 litro de uísque, mas ele tomava uísque todo dia, porque eu acho que ele já vivia um clima tão pesado durante o dia. Chegava em casa, também era um horror, não era um lar, né? E tinham manifestações demoníacas em casa, pesadas. Mas teve um dia que foi assim um marco na minha vida que me trouxe para Jesus. Teve uma manifestação assim tão horrorosa. E quando nós estávamos nesse estado, os cachorros brigavam entre eles de tirar sangue. Briga de cachorro é muito barulhenta, é muito horrível. Então era uma casa que não tinha paz, sempre tinha gritaria, bateção de porta. Minha mãe já estava buscando a Jesus, então quando isso acontecia, ela se fechava no quarto e orava, e eu falava, essa mulher enlouqueceu, porque o pau comendo aqui em casa, e ela trancada no quarto, buscando um Deus, que Deus é esse que ela está buscando? Porque a gente veio de uma família católica, mas eu digo que era o católico brasileiro, né, que vai em todos os lugares. Eu ia em terreiro, eu ia com os meus pais acender vela em cemitério. Minha mãe, antes de se converter, fez um curso de bruxa, que era uma coisa super secreta. A gente não podia nem ver as apostilas, então ela se fechava no quarto para fazer, e ela falava que aconteciam coisas surreais no quarto, que até hoje ela não fala direito o que era. Quando ela se converteu, ela procurou as apostilas para jogar fora e elas simplesmente sumiram. Ninguém sabe que fim levou. Que coisa. Então aconteciam coisas assim muito... E teve um dia que a manifestação assim foi muito forte. Minha mãe chamou meu pai do hospital para ele vir para ajudar. A psicóloga que acompanhava a nossa família estava também, e ela falou, bom, eu como psicóloga não posso fazer nada, então vou levar um psiquiatra. E o psiquiatra falou, eu vou, mas vou levar 2 enfermeiros, porque eu como psiquiatra só tenho 2 soluções. Ou eu ponho essas meninas para dormir, ou elas vão ser internadas numa clínica de louco. Nós achávamos que era loucura, né? Mas não era. Hoje nós sabemos que não era. E estava essa muvuca esse dia na minha casa, uma gritaria, um horror, minha mãe fechada no quarto, e meu pai chegou em casa, e teve um momento assim que ele achou que nós iríamos nos matar, então a gente estava fechada no quarto, ele arrombou as portas dos quartos. Era esse nível a minha casa. E depois que ele arrombou as portas dos quartos, ele voltou para a sala de TV, sentou no sofá, suspirou. Eu sei porque ele contou isso, né? E falou, cansei, estou cansado. Se esse Deus que minha mulher está buscando existe, eu preciso que ele me socorra agora, porque eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer. Aí ele rezou um Pai Nosso, porque ele não sabia orar ainda, ele rezou o Pai Nosso, que era o que ele tinha de relacionamento com Deus. E quando ele terminou o Pai Nosso, nós saímos do quarto, deitamos a cabeça no colo dele e pegamos no sono. E veio uma paz na minha casa, que não dá nem para descrever a paz que veio. E daí por diante, nunca mais aconteceu.
e eles já tinham conhecido o Jesse Valadão, eu não lembro que circunstância que era. E o Jesse falou assim, olha, quando você precisar, tá aqui meu telefone, me liga, a hora do dia que for, da madrugada que for, me liga. Aí meu pai pensou, vamos ver se isso funciona mesmo, deixa eu ligar para ele. E ligou e ele falou assim, olha, eu estou pregando numa igreja agora, vou entrar para pregar, não posso te ajudar agora, mas eu vou te dar um endereço numa casa lá em Alphaville, vocês vão até lá amanhã, vai ter uma reunião amanhã, 20 horas, vocês vão até lá, entra, senta e escuta o que vão estar falando naquele lugar. Bom, mas como é que eu vou chegar lá? O que é? Uma empresa? É uma igreja? Não. É uma casa de uma família que eu conheço, vão lá. Mas eles não me conhecem, pode ir lá. Então eu vou lá, vou bater na porta, como assim? Não, você não bate na porta porque você vai atrapalhar. Você vai chegar, vai abrir a porta, vai sentar, vai escutar o que estão falando. E meus pais chegaram na casa do seu irmão, Caio Pozella, entraram, sentaram e de lá a gente nunca mais saiu. Que bênção. Gente, que prazer enorme ter vocês dois. Eu queria, antes da gente terminar, pedir que vocês falem das mídias, né? Como é que é o seu canal no YouTube? É Daniel Adams. Daniel no Adams. YouTube. No YouTube. No Instagram, @Daniel Adams, tudo junto. E no TikTok? TikTok, eu não... Pelo menos esses dois canais são mais importantes, que é... Foi Daniel Adams também. Exatamente. O TikTok, o Kawaii. Kawaii. Quer dizer, gente, quem tiver aí nessas mídias, vai lá. O Daniel tem produzido bastante conteúdo no YouTube e também no Instagram. E Mariana, você, seu canal no... Meu canal no YouTube é Pastor, abreviado, né? PRA, Mariana Adams, com N de navio. E no Instagram? Mariana Adams. Mariana Tudo junto, Adams. né? Tem 2 As, Mariana Adams. Ah, então, gente. Bom, os dois são pastores aqui na Church, companheiros de ministério há muitos anos, são bênçãos na nossa vida. Daniel já viajou muito comigo, como intercessor, como companheiro. Quero pedir que você que não segue o Daniel, que possa seguir Mariana, porque eles estão fazendo um trabalho lindo também para transformação de pessoas, e ele tem um ministério muito forte na área profética, na hora de intercessão. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Gente, amém. Muitíssimo obrigado. Obrigado, passou voando, foi maravilhoso. Que Deus abençoe, viu? Obrigada, que a gente continue juntos aí por muitos anos fazendo a obra de Deus. E você que está nos vendo, muito obrigado por ter ficado até aqui. Continue seguindo o canal Lamartine Pozella. Se não se inscreveu, se inscreva. Também no Instagram. E muito obrigado por estar aqui até agora. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoados por ele e o Evangelho continue progredindo. Um beijo grande no seu coração. Fique com Deus.